30 de maio de 2018, aldeia Grande Recife, Pernambuco. O médico Denilson Paes dava um beijo de boa noite no filho mais novo, Daniel Paes. O jovem de 20 anos se preparava para dormir depois que seu time de futebol do coração tinha ganhado mais uma partida. Aquela seria a última noite de sono tranquila que Daniel teria. Ele ainda não sabia, mas seu pai herói, durante a madrugada do dia seguinte, seria vítima de uma morte covarde e cruel, orquestrada por sua própria mãe, Jussara. O irmão mais velho de Daniel ainda seria apontado pela polícia como tendo participado do plano de morte de Denilson, o patriarca da família Paes, que seria destruída para sempre. Confira a conversa em duas partes que tive com Daniel, em que ele fala de morte, saudade e retomar sua vida sem mais os seus. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não der, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Daniel, que depois do pai, eu acho que é a maior vítima dessa história toda. Se você ainda não conhece toda a história, você vai conhecer agora. Esse caso triste, esse caso familiar, que eu sempre chamo, todos os crimes são desnecessários. Mas lendo sua história, você percebe o quão não precisávamos estar conversando. Nós dois aqui, Daniel. Eu queria te agradecer por você ter entrado, inclusive, em contato comigo e você estar disponível para visitarmos novamente algo tão triste para você. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado por estar Obrigado, aqui. Beto. Eu que agradeço, né, por você, assim, ouvir a história do meu pai e ouvir a minha história, né, que a gente tem muito o que conversar e muito o que mostrar para a população, né, o quão desnecessário Sim, é a gente estar aqui, de com fato. certeza. Daniel, eu queria visitar com você um tempo mais anterior a tudo. Queria conhecer Certo. você logo quando você chegou ao mundo quase. Queria conhecer um pouco da sua família. Como era a sua estrutura familiar? Como era a relação do seu pai com a sua mãe, com o seu irmão? Porque você vai perder todo mundo. Então, mas como era antes de perder todos? Como vocês eram como uma família? Beto, então, assim, o que mais me choca, né, o que mais eu até afirmo o seguinte: quando eu vou contar minha história, quando você começa a contar, o Daniel, o filho mais novo, eu não consigo me enxergar nessa história. É como se meu subconsciente, meu consciente em si, bloqueasse. A história é tão, assim, é um absurdo que eu tenho esse bloqueio. Por quê? Esse contexto familiar sempre foi normal. Então, assim, pelo que eu entendia como normal. Então, não era um ambiente familiar com muitas brigas, nunca vi, por exemplo, agressão física, né? Então, foi um contexto que foi uma família normal, uma família de classe média, né? Que viajava todos os anos, tinha viagem de Natal, viagem de férias. Então, tinha esse contexto familiar, né? Agora, hoje, eu com 25 anos, eu consigo identificar alguns pontos que talvez não fosse tão normal assim, entendeu? Mas de certo modo era uma família comum, né? As pessoas pensam, eita, né? Tinha muita briga, não consigo nem falar o nome, enfim, Jussara, né? E o Danilo eram pessoas Para diferentes, quem não sabe, Jussara, psicopatas. sua mãe, Danilo, seu Isso. irmão. Até para mim é até difícil falar o nome deles né? E colocar assim, mãe e irmão, não consigo falar, né? Então, Você entende? às vezes eu posso até gaguejar aqui, mas enfim, eles não, assim, quem faz um crime desse, no mínimo tem alguma cognição, alguma questão cognitiva diferente. Então, psicopatia, algo nesse sentido, Só creio uma eu, coisa, né? não sou um especialista, mas eu sou um curioso Certo. dessa área há muito tempo. Não obrigatoriamente.
Crimes Aham. muito próximos, assim, não obrigatoriamente, Eu sei. segundo o É Dr. Guido porque. Palomba, segundo a doutora Rosângela, não precisa ter um transtorno de personalidade ou uma doença mental. Aham. As emoções, aliás, são muito à flor da pele na história da sua família, nesse crime Aham. tão familiar. O que poderia até colocar em xeque se eles têm tanta frieza para ser psicopatas. Então, eles, eu Aham. digo a sua mãe, né, que foi a Sim. autora julgada, que a gente já vai entender daqui a pouco. Essa é uma coisa importante, porque eu não lembro quem me disse isso, mas eu gostei da frase. A gente tem muita dificuldade de entender o mal pelo mal. A gente precisa Sim. muitas vezes colocar, né, uma Eu não etiqueta para. consigo entender. Eu não consigo, Beto, Não, entender. ninguém consegue, mas eu digo assim, às vezes a gente precisa pôr aquela etiqueta, é um psicopata, é isso, é aquilo, para a gente se distanciar e falar, eu jamais Eu seria igual a sei. eles. Mas o canal eu sempre coloco muito isso, o quanto que a gente pode estar criando o nosso assassino e o quanto nós podemos estar sendo criados como o assassino de alguém. Então, Aham. é triste, imagino para você ter que ver esse tipo de lado de uma mãe, né, que é Uhum. sempre aquele sertão E, protetor. pois é, e assim, ela como mãe, ela sempre foi uma mãe boa, né? É isso que espanta, por isso que eu tenho esse bloqueio, eu não consigo me colocar na história como uma vítima, né? Como um protagonista, talvez. Eu não consigo, né? O Daniel meio que tem uma trava, né? Claro que com o tempo, né? Ou seja, 5 anos e meio depois, hoje eu sou uma pessoa assim, né? Que teve que enfrentar, estou enfrentando todos os dias, mas que eu consigo, em alguns momentos, né? Olhando para trás, como você perguntou, nesse contexto, eu consigo alguns pontos. Por exemplo, né? E aí é uma coisa que me chama muita atenção em relação a datas. Porque, assim, de início, eu sou fã do Esporte Clube do Recife, aqui de Recife, né? Então, eu tenho muito memórias de jogos do esporte. Então, por exemplo, a última vez que eu vi eles, meu pai e a Jussara, dando um selinho, a última vez, foi em 2008. Porque eu lembro disso, porque foi após um jogo do esporte na Copa do Brasil. Então, veja como, realmente, para mim, na minha concepção, era um contexto familiar normal, só que, né, um casal que trocou um selinho pela última vez, pelo que eu vi, assim, em 2008, né? E o crime foi em 2018, ou seja, 10 anos. Então, assim, volta naquilo que a gente iniciou, você iniciou, totalmente desnecessário, né? Como era o seu Esse, Natal, por exemplo? Como era, eu vi umas fotos de vocês, de viagem de família. Era uma família muito bonita de se ver. A foto é muito bonita de ser tirada e ser postada. Aqueles momentos de fotos felizes, eles eram realmente felizes. sim, de certo modo, sim, Naquele momento, porque a pelo menos, gente, estavam todos sim, felizes. aparentemente sim, né? Mas, né, por dentro, né, ela, junto com ele, no caso Danilo, com esse contexto, de novo, né? Eu ia falar doentio, mas você já me corrigiu, né? Que as pessoas podem ser Não, mais eles ou precisariam ser ser mais. laudados, né? Eles precisariam passar por um Exato. laudo médico Uhum. para confirmar. Aham. Então, assim, eram momentos, para mim, na minha memória, se fosse para responder, momentos felizes. Então, assim, eu perdi toda a minha família. Então, para resgatar esse histórico, eram momentos felizes. A gente viajava, inclusive, o último Natal foi em 2017. A gente viajou, acho que foi até para praia aqui perto aqui em Recife, né? Porto de Galinhas. Sim. E eu estava num contexto até muito feliz comigo mesmo, eu estava trabalhando, enfim. Eu lembro que foi algo especial. Então, assim, não tem aquele ponto assim, eita, isso poderia levar ao que aconteceu, eita, esse ponto aqui, por mais que eu acabei de falar, né? O último selinho, 2008, mas para uma criança, como eu era, um adolescente, né? Eu tenho 25 anos hoje, 2018 tinha 20, então, até então era algo normal, era algo, um contexto bom, né? Para meio que resumir esse início. Como era? Você falou já que sua mãe era uma boa mãe. Isso. Eu até imaginava, de repente, se no caso do Cadu Magalhães que eu fiz aqui, que a mãe matou o pai dele e quis jogar a culpa nele, no filho a autoria da morte do pai. Mas aquela é uma mãe classicamente narcisista, punha filho contra filho e tudo mais. Como era a relação sua com a sua mãe? Era uma mãe amorosa? Você tinha confiança nela? Como era mãe e filho? Sim, era uma relação boa, assim, ela era muito super protetora. Então, assim, era aquela mãe que se desesperava
quando, por exemplo, sei lá, se eu faltasse uma aula, tô doente, faltasse uma aula era o fim do mundo. Acabou o mundo, né? Porque não podia faltar aula. Então, às vezes até trelava, né? Mais novo, assim, na escola. Sei lá, tinha uma fila numa escola, na sétima série, eu filava de alguém, ia para a direção. Então, O aquilo que, ali que é era o fim filar do de alguém? mundo. Agora me perdi. O que, que significa isso? Filar é copiar o coleguinha. Ah, tá. Coisa, Você copiar a colou na prova. prova. Colou na prova, Isso, tá. isso. Aqui, Recifense é cheio Não, tem de outro, gíria. eu adoro conhecer as palavras, os regionalismos, inclusive. Então, Beto, era uma situação, era uma mãe, era, né? Até, enfim, que era uma mãe boa nesse sentido. Só que tinha esses momentos, e aí hoje eu enxergo como, assim, talvez um pouco de se exaltava muito nesse sentido. Então, assim, muito drama, muito, eita, você vai ser expulso da escola, ou seja, aumentava muitas coisas. Então, era aquele drama, né? Tinha aquele drama Dramática. constante, dramática demais. E isso se reflete até hoje quando ela vai dar alguma entrevista, né? Foi no julgamento agora que teve do Danilo, ela foi o único momento que eu saí, praticamente, né, do júri, eu fui assistir, eu saí quando ela começou a falar e quando o promotor começou a falar, para você ter ideia de como foi a atitude a posicionamento do Ministério Público de Pernambuco, certo? Então, porque ela dava aquele show, aquele drama, ela sempre foi assim. Na época, eu via ela realmente como uma mãe protetora nesse sentido. Eita, tá dramatizando mais para proteger o filho, para realmente querer o bem dele. Só que hoje eu vejo que não precisava ser assim. Então, era uma mãe boa, sim, mas tinha esses pontos, né, de muito drama, de querer, por exemplo, aquela coisa de imagem. Então, tinha muito aquela questão de querer ser algo que não era, por exemplo. Ou seja, ter uma casa que receberia muitas visitas, muitos vizinhos, que tinha festa. E meu pai é uma pessoa mais na dele, assim, nesse sentido de imagem, não gostava de expor nada, né? Então, meio que tinha esse lado dela, assim, de querer mostrar algo às vezes que ela não era, em relação a chamar vizinho, fazer festa, entendeu? Nesse contexto também, Ela tinha chantagem emocional com você? tinha. Hoje eu consigo Que tipo de afirmar situação? chantagem emocional exatamente para. Eu também não sou especialista, né, em relação Não, a mas essa hoje parte você emocional. percebe, Eu hoje sei. que assim, Aham. pô, aquele momento ela estava, na verdade, era tentando me fechar emocionalmente, para eu não Isso. sair, Ela para me eu não fazia. viajar, para eu não ter, ou até para eu ir Sim, com ela fazer alguma coisa. Que tipo de situação sim, que você vê hoje? rolava isso, mas, por exemplo, para eu me sentir de alguma maneira, ou seja, de uma maneira pior. Por exemplo, isso de escola, né? Deu um exemplo da fila, né? Da Sim. cola. Para mim, eu considero isso uma chantagem emocional, porque ela dramatizava para que, por exemplo, eu me sentisse mal e talvez ser uma pessoa diferente do que eu era, né, em relação a, sei lá, estudar mais, mas não no sentido de cobrança, não era isso. Porque meu pai sim cobrava, e isso era uma cobrança. Ela realmente fazia essa chantagem emocional. Ela Eu gostava consigo de afirmar você se sentir culpado, é isso? isso, isso. Tanto é que muitas vezes, isso eu consigo enxergar de longe, assim, hoje, depois de anos, que rolava muita cobrança dela nesse sentido de chantagem, dele, do meu pai, não. Então, muitas vezes até eu me sentia para baixo. Eu tinha essa depreciação por mim mesmo. Vê, anos e anos assim, aquela coisa. Inclusive, na época, Beto, eu mais novo, né, você está resgatando aí o início, eu não gostava de estudar, eu era aquela pessoa que não comia bem, hoje eu sou nutricionista, vê que coisa. Eu só almoçava purê de batata com almôndega. Então, tudo que eu fazia na minha vida tinha essa chantagem de, poxa, você é ruim, tem que ser melhor. Se espelhe no seu irmão, Ah, eu Danilo. estava Que buscando isso, era, tá. O né, Danilo porque para ele ela era o exemplo. era o exemplo, era aquela pessoa assim, sempre foram mais próximos em relação assim, ela babava ele, no sentido de, eita, ele é o mais estudioso, ele é o certinho, ele, por exemplo, na adolescência, ele nunca bebeu, né, nunca foi para festinha, eu já, né, com meus 15 anos, já ia para um social, eu Você sempre fui foi uma pessoa mais assim, sabe? normal, você foi um adolescente normal, Isso, tá?
E ele era muito não sei nem se eu posso falar assim, mas aquele cãozinho, né? Aquela coisa assim, muito domado, aquela coisa muito perfeita. E ela queria que eu fosse nesse sentido. Só que só fazendo um breve paralelo. Hoje Sim. eu amo estudar. Minha vida é estudar e trabalhar. Então, ver que como até para a sociedade é importante a gente entender isso. Que existe. Pronto, essa pergunta foi muito boa, até para eu refletir. Porque meu pai fazia uma cobrança de: olha, precisa estudar. Olha de onde eu vim. Eu vim de Campo Alegre de Lourdes, da Bahia, interior da Bahia. Hoje eu sou médico, inclusive ele se formou também como um advogado. Então ele mostrava, demonstrava, né, ele cobrava estudo, tanto é que eu sou hoje o que eu sou por conta dele em relação ao trabalho, em relação ao estudo, mas ela tinha essa questão da drama, da chantagem emocional, né? Eu nunca pensei assim, como você está perguntando, sabe? Mas faz muito sentido, porque eu me sentia chantageado, né? Eu consigo lembrar disso. É interessante que ela colocava o seu irmão como parâmetro, como exemplo. A sua mãe trabalhava? Ela fazia o quê? Sim. Ela era farmacêutica. Ah, tá. Então ela tinha uma carreira profissional também. Aham. O seu E irmão, e sempre? sempre reclamava assim, também em relação ao drama, ver como são as coisas. Meu pai médico, né, sempre jogava para ele. Então a gente vai, acho que você vai Vou perguntar daqui a pouco. em relação à parte financeira, né, que eu acho que é o grande X da questão aí. Então sempre jogava para ele, ó, seu pai é médico, peça para ele. Mas não era uma coisa assim, jogue para ele, era uma chantagem emocional. De, olha, eu sou farmacêutico, eu ganho um pouco, que eu, sabe? Eu tinha também essa parte, você perguntou, né, em relação à parte profissional. Então, até nisso também rolava chantagem emocional, né? Rolava essa Entendi. interação. E tem uma coisa interessante entre irmãos, que principalmente, qual é a sua diferença de idade com o seu irmão mais velho? 3 anos. A gente quer se diferenciar do irmão. Quando você tem um irmão muito certinho, você vai para outro lado. Quando você tem um irmão que gosta de futebol, você vai gostar de vôlei. É natural, você quer ter a sua personalidade única. Então, se o teu irmão é o CDF, você não vai querer estudar tanto. Porque você busca, inclusive, essa separação. Ainda mais quando você tem uma mãe que mostra um para o outro como referência. Ó, tá vendo? Olha o seu irmão como é legal. Você tem que ser igualzinho a ele. A gente não quer ser igual ao irmão. Isso é natural. Depois você vira amigo de irmão. Tem um momento ali que você quer ser mais distante, quer ter a sua própria personalidade. Mas ela estava já forçando uma relação ruim. Porque quando você tem um irmão de exemplo e você não consegue chegar naquilo, você fica até com raiva do seu exemplo máximo, quem você deveria ser. Como era a sua relação com seu Ah, irmão? também, nesse contexto familiar que eu considerava bom, né? Era uma relação boa, né? Até porque a gente não brigava muito. Tinha muita. Já ia falar outra expressão aqui do Nordeste, né? Qual que é? Arenga. Arenga. A gente Arenga? arengava muito, isso. Brigava muito. Por exemplo, para ver quem ia jogar mais computador, né? Tinha a divisão de horas, né? 2 horas para um, 2 horas para outro. Tinha Sim. essas rixas, né? Mas nunca, quando a gente vai pensar no que aconteceu, nunca assim algo diferente, sabe? Algo, eita, isso aqui chamou atenção. Eita, ele fez isso que me chamou atenção, Mas vocês eram né? amigos? Vocês saíam? Sim, Vocês tinham amigos em comum? Vocês iam para festas sim, juntos? Vocês se divertiam só vocês dois juntos? sim. A gente tinha uma boa relação, sim. Ele era, assim, se não falar completamente diferente, mas ele era muito diferente de mim. Justamente, assim, nesse início. Por exemplo, eu sou mais extrovertido, gosto mais de conversar, gosto mais de amigos. Na minha adolescência, saía muito, né, em relação a festas. Nunca fui de fazer besteira, assim, mas eu sempre fui de gostar da festa, né, de gostar de dançar. E ele mais, por exemplo, ritmo musical. Eu gosto muito de dançar, por exemplo, pagode baiano, Léo Santana, Parangolé, e ele era mais assim do rock. Então, assim, só para Tem que aquele ser rock mais mais metal. pop e ele é mais rock. Isso. Então, assim, era uma boa relação, mas tinha essas diferenças, e por vezes isso limitava, né, essa relação. Ou seja, a gente não avançava para uma relação, eita, 100% de confiança, 100% de amizade. Né? Tinha essas rixas, assim como eu falei, essas arengas de qualquer outra Normal. relação de irmãos, né? Jovens, mas boa relação, sim, boa relação. A gente sempre jogava bola juntos, tinha relação de amigos do condomínio, né? A gente morava no Torquato, tinha um grupo de amigos, a gente sempre jogava bola, ainda mais novo, né? Ou seja, eu com, sei lá, 12 anos, ele com 15. Então era muito, a gente tinha essa É o proximidade, irmão sim. mais velho, né? A gente tem uma coisa, meu irmão mais velho.
Exatamente. 3 anos já Até tem um irmão mais velho, né? É porque no colégio ele era 3 séries a mais. Então, né, Sim. até isso, poxa, os caras mais velhos, né? Que massa, que interessante. Então tinha essa proximidade, não existia um afastamento, sabe? Não tinha aquela coisa assim de, eita, odeio meu irmão. Nunca teve isso, Não né? tinha, não tinha. Vocês não tinham em momento nenhum desafetos ou desamores ali ao ponto de chegar onde chegou. É isso? Você não conseguia perceber nada Isso, disso. Como, exatamente. como era a relação? Você já passeou, eu vou primeiro para a sua. Como era a sua relação com seu pai? Muito boa nesse contexto familiar bom, no sentido de. E hoje eu consigo ver mais ainda. Na época eu nem entendia muito, né? O que é uma educação boa, ou seja, estudar num colégio bom. Eu Você é estudava muito no menino, EIA. você até hoje, Daniel, é muito menino. Você tem 25 anos, você É, está num quarto de, assim, é o que você passou, teve que te amadurecer em muita coisa, mas você ainda é muito jovem e tudo aconteceu com você muito jovem. E você não me fica no arrependi dia a todinho, Rafa. dia pensando, ai, meu pai é um cara super legal, então eu tenho uma história. Na vida você vai andando, você só para olhar isso quando te chocam com alguma coisa. Exatamente. Mas você e seu Então, pai, vocês tinham uma amizade, vocês gostavam de futebol também, não é isso que me contaram ou não? sim. Inclusive, assim, é a parte que mais me emociona, talvez. Porque tô até todo arrepiado aqui. Tô, assim, enfim. Porque até hoje eu tenho alguns rituais que eu herdei dele. Então, por exemplo, todos os dias eu escuto rádio, veja, uma pessoa de 25 anos, eu escuto rádio, claro que no celular, né, no YouTube. Rádio esportiva, porque desde cedo aprendi com ele a ouvir jornada esportiva. Eu ia dormir, eu com 10 anos de idade, 8 anos de idade, ouvindo jornada esportiva depois da aula, pirralho, louco pelo esporte, né, e esse amor veio através dele. Então a gente tinha essa muita relação com o futebol, né? Ele não era muito fã do esporte, mas por conta de mim, ele morava na Bahia, né? E aí, por conta de mim, ele foi amando mais ainda. Então, a gente tinha muita proximidade em relação a futebol, a gostar. Inclusive, eu pedia para ir para o jogo do esporte, eu passava a semana todinha implorando para ele me levar, com a mão suada, nervoso. Era a coisa mais espetacular da minha vida. Até hoje, eu nunca, se eu puder, quando eu morrer, puder reviver um momento, seria esse contexto de semana, de pai, vamos me levar no jogo do esporte, a gente passar uma semana desse sentido. Então a gente, eu mais novo inclusive, a gente brincava muito de futebol, né? Jogava muito futebol. No condomínio era assim, no início ainda mais, era muito massa, mais uma expressão aí aqui de Na Recife, massa, muito isso massa. existe em São Paulo também. Isso é Pronto. muito massa, é a mesma. Era muito massa porque a gente ia, por exemplo, para uma bica, né? Ou seja, um chuveirão no condomínio, e brincava, e tomava banho de chuva, e brincava sempre. Inclusive, assim, para mostrar essa relação. Ele ia dormir, por exemplo, e fazia alguns rituais. Então, enchia a bochecha de ar para eu beijar. Inclusive, foi a última cena entre eu e ele, 2018. Parece que Deus joga assim, né? Coloca. Depois eu vou até explicar isso. Mas era uma relação muito boa nesse contexto. No Como eu dia disse, que meu pai tudo não era aconteceu, ele encheu a bochecha exatamente pouco antes de tudo acontecer. o último momento que eu tive com ele. Só para você ter, me arrepender de novo. Para você ter ideia de como foi um contexto assim que como se Deus talvez me preparasse assim, ó, Daniel, você vai ter aqui seu momento com ele, da forma que você sempre enxergou ele, ou seja, esse carinho, né? E como eu disse, ele não gostava de aparência, então ele não era aquela pessoa que me acordava na cama, Daniel, hoje vamos brincar e tal coisa. Não, ele era um pouco mais assim na dele, né? Para resumir. Só que sempre foi um ótimo pai, né? Foi um excelente pai. E hoje eu consigo definir mais ainda essa relação excelente por conta disso que eu falei. Me colocou sempre em escola boa, quando eu precisei, né? Eu não estudava muito, colocou professor particular, inclusive, para você ter ideia de quanto ele me amava, assim, ele me protegia, só que sem chantagem emocional. Em 2017, só para dar um contexto, eu tinha 19 anos e eu doido para trabalhar. Então, veja, eu jovem, eu sempre fui muito independente, sempre fui muito não, quero ter minhas coisas. Até porque ele me ensinou isso, assim, né? Por mais que hoje o pessoal bota, não, médico rico, né? Morava em condomínio de luxo, ele não demonstrava isso para mim no sentido de, ó, Daniel, tu tá feito na vida, tu é um filho de um médico, tu tem dinheiro. Nunca enxerguei assim. E o pessoal coloca assim, né? O filho, o médico rico, deixou herança. Então, naquela época, eu queria muito trabalhar.
para ter meu dinheiro, né? Sair namorar, aproveitar minha vida, Sim. trabalhar, estudar. E aí ele fez, Daniel, veja, depois que eu fiz a entrevista de emprego, ele fez, Daniel, não trabalhe. O que você vai ganhar de salário, eu lhe pago em mesada. Ele praticamente não me dava mesada assim, toma aqui por mês. Ele dava sempre que eu precisava, né, para alguma coisa. E aí ele fez, Daniel, eu te dou a mesada no mesmo valor do salário que você iria receber, você vai receber. Isso para mim foi um choque. Nunca vou esquecer isso. Estava no carro, até lembro a curva que a gente estava em Aldeia. Porque, né? Como assim? Então, assim, ele queria me proteger em relação a, tipo, não, estuda, não trabalha agora, né? Só que eu, né, independente, aí já puxo um ponto que também diferencia do Danilo, né? Que eu sempre fui muito independente, queria fazer a minha parte, né? Então, eu tinha essa relação. Mas, sempre, desde a infância até 2018, sempre foi uma relação muito, assim, próxima, boa, e nesse contexto de, caramba, meu pai, caramba, ele faz isso, ele trabalha, poxa, ele chega, trabalha o dia inteiro, ele tem a recompensa do ponto de vista financeiro e do ponto de vista profissional de sucesso, tipo, ele é um cara, ele é uma pessoa, um cara muito respeitado. Eu adorava também, assim, às vezes eu ia para o trabalho com ele cardiologista, né, ia para consultório, e eu ficava lá sentado assim, todo apreensivo, né, os pacientes, caramba, que moral, e hoje eu não conseguia entender que era meu pai, tipo assim, que massa, era tipo, eu ficava tenso, mas aquela coisa assim, né, aí hoje eu lembrando disso, aí eu fico, que massa, Beto, que meu pai foi, assim, um homem incrível, e eu sinto muito, assim, mais ainda por tudo, porque hoje eu conheço a minha maturidade, que mesmo que se não tivesse nada disso, eu teria essa maturidade, porque eu sempre busquei essa maturidade, eu iria aproveitar muito mais com essa consciência, né, que eu tenho Você não hoje. teria cicatrizes tão pesadas, que você ainda não são nem cicatrizes, ainda são feridas abertas, né? Por tudo que você ainda está vivendo. Você foi trabalhar com 19 anos ou aceitou a mesada do pai? Isso. Você foi mesmo? Não, trabalhei, Ah, fui você não trabalhar. aceitou a mesada do Não pai? aceitei. Eu Ganhou fiz, pontos não, agora é comigo, minha hein? hora. Gostei. Ah, você foi, Chegou minha hora. chegou, gostei dessa independência. E Hum. como era a relação do seu irmão com seu pai? Mesmo contexto. Assim, boa, no mesmo contexto que eu falei da minha. Não tinha nenhuma diferença gritante que eu posso afirmar hoje. Ah, o Danilo tinha. Não, na minha cabeça, na minha percepção, era uma relação boa, boa. Agora, qual a diferença que eu posso citar? Por exemplo, tinha mais proximidade, ele tinha mais proximidade com minha mãe. Então é meio que, se fosse para definir, né, hoje ou na época, se alguém me perguntasse antes de tudo, eu tinha mais relação, assim, um pouco mais para o meu pai e ele para minha mãe. Então, nesse contexto, né, a gente poderia meio que já, né, separar nesse sentido, sabe? Mas era uma relação muito boa entre todos, né? Claro que não tinha a parte, e a gente vai chegar nisso, né, em relação à Sim. briga por dinheiro e tudo mais, mas nunca chamou atenção, ele nem ela em relação a ele. Mas falando dele assim, é uma relação boa, né? Que ficou um pouco diferente nos últimos anos. Nos últimos anos, assim. Talvez 2 anos, nos últimos dois Entre o anos. seu pai e o seu irmão? Isso, nesse sentido de, O que caramba, ficou diferente? então, era uma situação, Beto, mais fria, sabe? Pelo que eu lembro, assim, não tinha como eu posso falar uma palavra, mas talvez não seja a palavra certa. Não tinha um brilho, aquele brilho de um contexto massa, aquela coisa incrível, meio que foi apagando com o tempo, certo? Então, é até difícil para eu definir, assim, sabe, com palavras. Foi uma Mas era uma relação que ela relação. diminuiu a intensidade, é isso? De pai e Isso, filho? talvez sim. A amizade. Pai e Isso. filho seriam o que eles não tavam, a amizade entre eles é que estava mais apagada. Sim, talvez sim, porque, por exemplo, a partir do momento que, desde sempre, né, o Danilo tinha proximidade com a Jussara. Com o tempo, ele crescendo, isso foi se acentuando no ponto de vista de presença física mesmo, e ele, assim, tinha os problemas dele em relação à ansiedade, ele era diferente, sabe, em relação a mim. Então, Como ele ansiedade? tinha Ele tinha ansiedade diagnosticada, é isso? Ele tomava tinha remédio? isso, exatamente. E ele tinha esse contexto de aproximação com a minha mãe, com a Jussara. Então, com o tempo, essa relação, posso falar assim, acabou, foi baixando o brilho,
por conta dessa proximidade com a Jussara e essa ansiedade e esse contexto de cada vez mais próximo dela. E aí, por que isso? Porque ela sempre fazendo a cabeça dele, do Danilo, e até da minha, no sentido de, olha, seu pai não está dando dinheiro para comprar tal coisa, aquele drama que eu falei dela. Então, por eu ser um pouco mais, pouco não, bem mais, porque eu não gosto de colocar adjetivos para mim, assim, eita, eu era o independente, não. Mas era um pouco mais independente do que ele, então eu saí um pouco dessa bolha, dessa proximidade deles, e ela, com o tempo, colocando ele contra o Danilo, contra o meu pai, nesse sentido de, olha, seu pai não está dando dinheiro para isso. Sua mãe fazia o dividir para conquistar, é isso? Isso. Ela fazia todo mundo ficar um contra o outro de alguma maneira e ela basicamente isso. Conseguia juntar todo mundo. Nunca de maneira, eita, vamos aqui, ó, fazer um complô, vamos fechar, não, mas não, que é o pior, ela não era clara na estratégia. Exatamente. A estratégia dela Exatamente. era de minar aos poucos, de te colocar uma dúvida. Isso. É daquela coisa Exatamente. assim, um ventinho que passa para virar um furacão lá na frente, mas não foi ela que fez, tá? Exatamente, aquela coisa de reclamar sempre, de ficar sempre pesando o ambiente. E ele, voltando, né? Ele, por ser mais próximo dela, ficava nessa bolha, para resumir assim a história, nessa bolha, certo? E isso foi enfraquecendo a relação do meu pai com ele. Consigo, assim, definir, assim, essa história, sabe? Essa relação com o tempo. No início, né? Ou seja, a gente mais jovem, eu com 12, 10 anos, ele com 12, 15, não consigo, assim, sabe? Dizer, já tinha alguma coisa, né? Pois é. Você já tinha, em 2018, 20 anos, é isso? 20 anos. 20 anos. Tinha acabado de fazer 20. Você já estava trabalhando, você já estava na universidade fazendo já? Quando eu comecei a trabalhar em 2017, né, quando meu pai ofereceu o salário e tudo mais, a mesada, eu já estava trabalhando e fazendo faculdade de administração na UPE, né, na época. E aí continuei, né, até 2018. Não, então seu pai te viu trabalhando e estudando, então você estava dando orgulho por um pai que viu um filho dando, e para uma mãe principalmente. O seu irmão, ele estava trabalhando, estava estudando? Não, tinha se formado em engenharia, certo? E não estava trabalhando, assim, não conseguiu emprego, e aí ficou mais ansioso ainda. E com essa dependência dela, da Jussara, 1000 vezes maior. Essa relação de proximidade, se a gente for puxar mais para 2018, por exemplo, nos últimos 6 meses, 7 meses talvez, gritou muito essa proximidade, sabe? Por ele estar talvez um pouco mais dependente, tanto por não estar trabalhando, né, por já ter um histórico de talvez de ansiedade, de proximidade com ela, de ser o protegido, de ser o favorito, de ser o CDF, todo esse contexto. E eu lá, trabalhando, eu que era o vagabundo, né, eu que era o exemplo ruim da família para ela, né, sempre trabalhando, estudando, fazendo a minha parte, fazendo a minha vida. Quando você estava trabalhando e estudando, sua mãe falou, filho, que bacana, que você, parabéns. Ela te deu, ela falou, nossa, que valeu a pena te encher o saco para você estudar, valeu a pena para fazer tanto. Ela falou alguma vez para você, Daniel, eu tenho muito orgulho de ser sua mãe? Não, porque sempre era... não era uma coisa assim, não era um fim ali, ou seja, caramba, Daniel, você conseguiu. Era mais a percepção de, será que vai dar certo? Eita, tem que estudar. Diferente do meu pai, que não, fez, filho, ele deu uma mesada para você estudar e não trabalhar. Ou seja, aquela coisa da chantagem emocional. Ela, pelo que eu lembro, assim, ela sempre, calma, tá no início ainda. Será que vai dar certo? Eita, Daniel, será que isso aí vai dar certo? Ela colocava dúvidas se o que você estava fazendo era realmente bom. Isso, mais ou menos isso. Você acha mesmo que você vai aguentar? Você não vai aguentar. Não nesse sentido, assim, mas também não, isso não? Também não. Isso de provocar, de colocar, assim, para baixo? Claramente para baixo, não. Mas talvez as atitudes dela fazia com que eu me sentisse, eita, exatamente assim, eita, tô no caminho ainda, não foi um fim de, eita, valeu a pena, como você falou, não existiu isso, de valeu a pena chamar a sua atenção, de te motivar a estudar mais, de não filar em prova, né, em colar, não tinha esse contexto, sabe, de parabéns, filho de orgulho, não tinha. Não teve... Mas também não tinha aquela coisa de
seu, Te né? fazia falta hoje, quando você olha, principalmente para esse ponto de onde tudo chegou, a gente vai chegar daqui a pouco, te fez falta você não ter uma mãe que se orgulhasse de algo que você fez? Totalmente. Porque hoje, voltando, eu não consigo eu não consigo me elogiar, sabe, Beto? Fico um pouco tímido, sei lá, constrangido. Mas, assim, hoje eu sei que eu sou uma pessoa do caramba, no sentido de ético, de que gosta de trabalhar, ama estudar. Eu não faço uma coisa errada na minha vida, tipo, qualquer coisa eu faço, não, isso aqui não é certo. Então, assim, hoje eu sou o certinho que ela queria no passado. Então, nesse contexto, para você ver como era desnecessário tudo isso. Então, eu queria ter essa aprovação, né? E hoje eu teria essa aprovação. Então, foi uma chantagem emocional muito forte, Ou não, né? Mães que que, não querem aprovar os filhos, elas vão sempre mostrar para você que você fez nutrição, você devia ter feito medicina, sabe? Tem umas assim, mães que elas não estão dispostas a ajudar o filho a ter uma autoestima eu sei. equilibrada. Mas faltou muito isso, assim. Eu consigo. E isso é uma reflexão que eu nunca cheguei. Estou chegando agora com você. Tá quase uma conversa assim de psicólogo, porque é muito forte, isso é muito claro hoje. Essa falta que me fez, sabe? De ter um pouco de paz, assim, de caramba, posso ser eu mesmo, calma, tá tudo certo. E tá Então tudo hoje eu bem se sou você não for nota 10 e isso, for nota 8, e tá tudo bem, às vezes a gente é nota exatamente. 4, e em outras coisas a gente é nota 10, e tá tudo bem, o mundo não vai parar, ninguém vai morrer por causa Tanto disso. é que hoje eu me cobro muito, assim, eu sou muito. Não tem tempo ruim comigo, assim. Claro que tem um lado bom disso, mas eu sou muito trabalho, muito estudo, aquela coisa sempre pensando na frente, talvez essa ansiedade. E muito, talvez, por conta disso, dessa cobrança de sempre cobrado, 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 cobrado. Inclusive, foi até quando eu terminei o estágio na faculdade, a professora falou uma coisa assim, conversou comigo de maneira muito forte, me elogiando por esse lado, assim, tipo, Daniel, você é muito bom, calma, às vezes você precisa respirar, você precisa descansar. E aí eu lembro que na época, quando ela falou isso, faz um ano isso, a professora, eu meio que puxei um pouco desse meu histórico, de por que que eu sou assim, né, de tanta cobrança comigo mesmo. E aí quando você pergunta isso, vem muito à tona. Então, tá Você tá quase fazendo então, terapia, a não? conversa. Não, e a Meu, gente vai chegar nesse ponto, o motivo Daniel, pelo você qual precisa, né? Tudo que você passou e precisa. passa, você precisa fazer terapia. Mas a gente vai chegar lá. Eu quero saber agora a relação do seu pai com a sua mãe. Como era? Como eles estavam casados já há quanto tempo? Como que eles se conheceram? Como estavam os dois, pelo que você via e pelo que você descobriu depois? Eles nasceram em Campo Alegre de Lourdes, que é uma cidade na Bahia, no interior da Bahia. Então, nasceram na mesma cidade, cresceram juntos, né? Meu pai de 64 e ela também de 64, ou seja, mesma idade, cresceram juntos, começaram a namorar com 15 anos e ficaram juntos, né? Assim, né? Até ela fazer o que ela fez junto com o Danilo. Então, Só para deixar uma coisa clara aqui, inclusive o canal está aberto para qualquer outra pessoa que quiser falar, inclusive o seu irmão, porque a sua mãe, só antecipando, dando um prólogo, a sua mãe foi julgada e condenada pela morte do seu pai. O seu irmão, por enquanto, está inocentado. Então, se só deixar claro que eu entendo o que você fala, mas certo, pela justiça, de fato, ela que é a autora. eu sei. Se o teu irmão, os advogados, o promotor, alguém quiser falar, o canal está sempre aberto, é só mandar o e-mail que Beto, aparece aqui o tempo inteiro, que é equipebetoribeiro@gmail.com. Mas daí me Beto, conta, eu fala. vou concluir, mas assim, só para dar falar sobre isso que você falou agora, promotor nenhum, Ministério Público nenhum, ninguém vai dizer para mim, para o meu avô, para a família do meu pai, para a sociedade de Pernambuco, de Recife, do condomínio Torquato de Castro, ninguém vai dizer o contrário, que ele fez o que ele fez. Inclusive, o promotor, me adiantando, no final de tudo, né, ele perguntou o seguinte: eu não sei, ele fez essa indagação. Eu não sei como a família, no caso eu, meu avô, pai do meu pai, chegou na convicção de que o Danilo tinha feito. Não sei como chegou. Ou seja, debochou da Polícia Civil de Pernambuco, debochou da Polícia Científica de Pernambuco,
acabou com o trabalho da polícia. Então, para você ver o nível, até eu fico até exaltado, assim, o Não coração fica exaltado. Você vai me piano. contar, isso vai É, me. No final, eu vou depois, contar. a gente Mas vai assim, chegar só na para. hora que você vai me explicar por que que tem toda essa convicção. Mas você estava É, me contando antes do seu pai e da sua mãe, que eles se conheceram eles, lá nessa isso, cidade. E então eles eram um casal de namoro de adolescência, é isso? exatamente. E aí acho que lá para. Meu pai se formou em 88, eu acho, na Federal de Pernambuco, então assim, talvez na década de 80 vieram para Recife, porque meu pai fez medicina na Federal, certo? Então, assim, saíram de Campo Alegre de Lourdes para vir morar em Recife. Então, a partir dos anos 80, moraram aqui, né? Meu pai se formou, De família mais né? humilde, o seu pai e sua mãe. Ou É assim, família no classe interior. média? Fala de interior Não, do. porque tem uma história que tanto meu avô, por parte de mãe, por parte de pai, ganharam na loteria na época, e aí, assim, deu uma Deu uma levanta, nem sei muito melhorada. essa história. Mas não era assim, não era uma coisa assim, eita, classe alta, também não era classe baixa, sabe? Classe Mas era do média. interior. Isso, exatamente. Então, até onde eu sei, né? Eu nem sei muito essa história, assim, em relação à parte financeira de como era antes. Eu sei que meu pai sempre foi muito igual a mim. No caso, eu sou igual a ele, nesse sentido de querer buscar, de querer ser independente. Então, eu sei que ele saiu muito cedo de casa. Ele saiu muito cedo de casa, né? E aí, nesse contexto, junto com ela, né, eles não se separavam, se separaram na época, vieram morar em Recife. Então, assim, eu nasci em 98. Então, nos anos 2000, como eu disse, a última vez que eu vi um selinho deles foi em 2008. Então, talvez até 2008 tinha alguma relação de casal, né? Mas maior parte da minha vida foi ela reclamando em casa. Então, Reclamando de reclamava quê? de dinheiro, tudo que envolvia dinheiro. Então, meu pai médico, ele tinha esse senso com o dinheiro em relação à responsabilidade. Então, não era de se expor, de querer imagem, de querer ostentar, certo? E ela já tinha esse lado de, não, vamos receber vizinho, vamos fazer tal festa aqui em Mas, por casa, exemplo, a de casa querer. de vocês é uma casa de classe média alta. Em Hum, qualquer lugar. A foto mostra isso. Morar naquela casa foi um desejo dos dois ou só da sua mãe? dos dois, dos dois. Porque a aldeia é um bairro mais seguro, um bairro mais tranquilo. Então a gente morava em Recife, ainda um bairro em Recife, certo? Que era mais agitado, né? Cidade grande. Sim. E a aldeia que fica em Camaragibe, na região metropolitana de Recife, era um bairro que as pessoas viam, ó, família, bairro família, né? Que as crianças iam crescer, e assim foi, né? E lá tinha uma escola, aquela coisa bem familiar. Então já foi nesse contexto de estamos chegando na idade, né? Vamos construir aqui nossa base, em Era um aldeia, numa casa assim. condomínio, é isso? Isso, como você falou, né? Uma casa mais classe média, alta, no A condomínio massa. classe alta, né? A foto é uma bela casa. Hum, Aliás, é uma casa bem grande. Até porque justifica, inclusive, de se não ouvir o grito, isso aquilo, porque as casas são mais isoladas, você tem mais. São casas grandes, de terrenos muito grandes, né? E ali exatamente. você foi crescendo nesse bairro da aldeia, é isso? Exatamente. Exatamente. E aí eu tinha minha escola lá, inclusive meu trabalho foi lá, que tinha outra escola, que é a Ecoprime, que eu trabalhava dentro de um curso que ficava dentro da Ecoprime. Então, o ambiente deles, da minha mãe, da Jussara, com meu pai, era esse ambiente assim familiar, nesse sentido de um bairro mais tranquilo, mais caseiros, né? Ela querendo puxar para esse lado de festa, de expor, de ostentar, e ele sempre não, ó, dinheiro, guardar, vamos ter responsabilidade, e ela fazendo pressão. Pressão que queria sempre mais feira, sempre mais, queria mais Tinha feira. ciúmes, tinha relações extraconjugais de um lado ou de outro. Você ouvia alguma coisa? Não, Tinha um não, clima na casa meio problemático? Nada. Você não não. percebia, mas depois você descobriu se tinha, não. Até Sim, pra, descobri. tá. E aí faz um pouco de sentido com o que eu falei em relação a 2008, né, que foi a última vez que eu vi eles dando selinho, porque depois, inclusive, a gente descobriu, né, enfim, que meu pai já tinha uma relação com a mulher, inclusive a mulher é muito de respeito, hoje eu converso com ela, uma pessoa super do bem, né,
E eles tinham essa relação desde 2012, né? Isso foi o que foi levantado, né? Então, praticamente, o quê? Nos últimos 6 anos não tinha essa relação, e hoje eu consigo entender que, inclusive, ele falava isso, meu pai falava isso para essa pessoa, né, que tinha relação, que estava ali mais por conta dos filhos. Então, mantinha aquela Aparência. relação com a Jussara, com aquela aparência, é, em relação para respeitar os filhos, para preservar os filhos, E entende? para Então, teve respeitar uma uma lacuna aí. vida também, seu pai não se preocupava com a aparência, mas também tinha uma aparência aí mantida. Ele chegou a Sim. pedir separação, sua mãe pediu separação ao longo de tempos, como foi? Eles estavam Eu vivendo lembro que juntos, teve eles uma, dormiam juntos, eles moravam na mesma casa? por muito tempo, muitos anos, Beto, eles dormiam juntos, sim. Só que nos últimos 6 meses, talvez um ano, 6 meses, algo mais próximo do fato, o que ela fez, o que ele fez também, é, ela estava, assim, dormindo em quarto separado, totalmente, assim, aquela dissociação. Mas por anos, por exemplo, 2012 que teve a relação, né, do meu pai com... Mas por anos, praticamente normal, sim. Claro que eu não via afetos, né, como eu disse, a última vez que eu vi o Selinho foi em 2008. Então eu não via aqueles afetos, aquelas demonstrações de carinhos, em 2012, 2013, por mais que seja difícil lembrar um pouco, né, pela data, e eu muito jovem, mas eu lembro que tinha esse afastamento entre eles, como um casal, certo? Como um casal, e até do ponto de vista de amizade, tinha sempre essa dramatização dela em relação à parte financeira. Sempre queria mais festa, mais viagem, mais feira em casa, mais aquilo, que tem que fazer isso, tem que comprar isso. Então, sempre pressão demais por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. Não tinha uma pressão por mais carinho, por mais afeto. Então, assim, é como se eles já tivessem se resolvido sem se resolver. Já sabia que não tinha mais relação. Só que não entendo, né? Como não terminou. Né? Tem a questão da aparência, preservação dos filhos, como meu pai falou para a moça, para a mulher, né? Mas, Tem manipulação, porque uma pessoa que também, se você tem uma pessoa que é muito organizadora de uma casa, eu não estou dizendo que seja o caso da Jussara, mas tem relações que às vezes as pessoas não se separam, porque tem alguém ali que consegue ficar o tempo inteiro manipulando, que você não consegue sair. Quando você sai, você fala, por que eu demorei tanto tempo? Talvez teu pai estivesse nesse movimento também. A gente não sabe, porque você não sabe, né, se ele estava pedindo separação ou não para ela. Ela já estava dormindo em outro quarto. exatamente. Ele estava morando na casa, porque o seu advogado, inclusive, me fala que ele tinha um apartamento em Recife, é isso? Em Aldeia também. Tinha um apartamento em Aldeia, um pouco distante, né? Acho que talvez uns 7 quilômetros de distância. E, inclusive, a última vez que eu vi meu pai, que eu conversei com ele, né? Foi nesse momento que ele me chamou no quarto, e aí fez a questão da bochecha, esse carinho que a gente tinha, e ele falou, Daniel, você quer ir para o apartamento comigo? No caso, no dia seguinte, nos dias seguintes, enfim. Eu falei que ia, mas não no dia seguinte, nos dias seguintes, porque eu ia trabalhar. Mas não foi eu não entendi na época como contexto de, tô saindo, Daniel, tô Ah, você não saindo de entendeu assim, casa. você quer ir morar comigo? Não, Você achou que não. assim, quer ficar 2 dias lá? Quer ficar lá, quer visitar, quer, né? Eu não entendi como uma separação. Assim, a pessoa ingênua, né? Assim, hoje eu consigo compreender todo esse contexto, mas na época não. Ele já não tinha uma relação, né? De casal, era algo normal. E vocês mesmo não sabiam o que estava acontecendo por todo esse caminho? Você não tinha uma Não, percepção tão clara? não. A sua mãe estava dormindo onde na casa? Porque isso as pessoas podem não entender ainda a pergunta, mas vão entender a resposta. Aham. Ela dormia Em- onde? aham. Embaixo tinha, na parte de baixo do térreo da casa, tinham 3 quartos. Então tinha o meu e o do Danilo, que nos últimos meses eu fiquei mais dormindo sozinho, que era Ah, tipo vocês no dormiam no corredor, mesmo né? quarto, você e Danilo? Isso, nos últimos meses que ele foi para outro quarto, que era no primeiro andar, certo? E aí do lado do meu quarto tinha um quarto deles, e mais um pouquinho no início do corredor tinha um quarto de visita. E aí esse quarto de visita ela estava dormindo mais nos últimos meses. E aí talvez ela tivesse dormindo também com o Danilo, em alguns momentos dormia com o Danilo Era em isso que eu ia perguntar, cima, no porque eu quarto, tenho uma informação de que né? ela dormia bastante no quarto do Danilo. Isso, era muito assim, visita e às vezes também no quarto do Ela estava Danilo. meio Assim, nômade. isso, exatamente.
Que é Exatamente. estranho, porque geralmente quem sai do quarto é o marido, né? É. Eu achei até que ele que tivesse ido. Quando me conta, eu falei, mas não, porque geralmente o marido que sai do quarto, porque o quarto é da esposa, geralmente. Ele que pega sua mala e vai para outro lugar. O quarto, a casa, geralmente é da esposa. Você não via brigas, não tinha gritos, a sua mãe não estava falando, Daniel, vem aqui ver seu pai, ele tem outra mulher, ele vai nos deixar, ela vai acabar com o dinheiro Não, da família, você vai ficar pobre. Esse tipo de coisa não teve. não. Se bem que seria bem a cara dela fazer isso, né? Esse drama. Então, mas Mas talvez não não tenha teve. dado tempo. Isso, isso. Ah, Então, não teve isso, sabe? De ser algo explícito. Era só um casal que, aí de novo, eu jovem, né? Tá, não tem mais um casal, mas não tinha o que eu fazer assim. Hoje eu queria fazer uma coisa, né? Tipo, poxa, gente, que é isso aqui? O que é que vocês têm? Por que que não resolve? Já que não é um casal. sim. Só que na época, né, a pessoa vai levando, vai levando. Eu não via como uma necessidade de intervir nesse sentido, sabe, Beto? Sim. Sua E aí, mãe. já tô Fala. falando. E aí, Não, desculpa. já tô falando isso como culpa também. Eu sinto um pouco de culpa em relação a isso, sabe? Mas, de novo, eu com 12, 13, 14, 15, 16 anos, A né? Mas eu culpa de quê? sinto de não ter intervido, de Mas filho intervir. não tem que resolver problema de pai e mãe. É problema deles. Eles que fiquem juntos ou se separem porque querem ficar juntos ou separar. Filho não tem obrigação nenhuma de ser cola de pai e mãe. Você não tira, vai fazer terapia, né, Daniel? Tirar essa culpa aí não dá. Você carregar essa culpa não pode. Para você ver, É muito pesado isso daí, pelo amor de Deus. para você Filhos ver. não são obrigados a entender que pai e mãe estão se separando e não são obrigados a resolver o problema de separação de pai e mãe. A sua mãe não, você não tinha com você aquela relação de mãe e filho onde ela poderia até ver um amigo para desabafar. Vocês não tinham essa Não, relação disso. Ela tinha essa relação com o seu irmão? sim, Com eles o eram muito seu mais irmão, próximos. depois, em algum momento, seu irmão conta, em algum momento, se ela já estava falando para ele que eles iam se separar, que seu pai estava querendo ser. O seu irmão tinha mais informação que você? Eu não consigo dizer assim, tinha, Ele não mas pela fala isso. proximidade deles, não, não que eu lembre, mas assim, pela proximidade deles, ele tinha mais ciência, né, do que estava acontecendo. Até também por ser mais velho, né, 3 anos mais velho. Então, eu sei que eles tinham muita proximidade, principalmente nos É, últimos meses. não, Então, deve ter rolado esse tipo de conversa, sabe? Ó, seu pai vai fazer isso, vai separar, vai fazer isso. E eu, né, voltando para o meu contexto, nos últimos 2 anos, né? Eu lá o dia inteiro, faculdade, saí de casa de manhã, voltava de 11 da noite. Nesse contexto, 2 anos da minha vida, nos últimos 2 anos, minha vida foi segunda a sábado, trabalho e estudo, trabalho e estudo, trabalho e estudo. E eles lá, juntos, juntos. Então, talvez, Beto, houve esse contato assim de, olha, você pode fazer isso, vai acontecer isso. Talvez esse drama que você falou que, ó, isso é a cara dela fazer, talvez ela tenha feito com ele. Não levantando a voz, mas entre eles. E aí só eles vão saber dizer, né? sua mãe pode ter sido a chama inicial da ansiedade do seu irmão, né? Ela pode Uhum. ter criado nele essa ansiedade também. Deve ser duro você ter uma mãe que faz de você o resolvedor de problemas íntimos com seu pai. Aí é uma questão de pôr filho contra vai, é um inferno. Vamos chegando mais perto daquele dia 31 de maio de Uhum. 2018. Então a gente tem aí a condição de que vocês tinham uma família legal, uma família normal, que podem ter seus problemas. Você não estava sacando ainda que possivelmente seu pai e sua mãe já estivessem em conversas de separação, uma vez que seu pai estava passando mais tempo nesse apartamento em Aldeia, a 7 quilômetros da casa, do que na casa com vocês, não é isso? Tinha esse contexto, sim. Tá, Ele, inclusive, no último dia, né, ele chegou tarde em casa, e não era normal, né? E aí depois eu soube que ele estava no apartamento. Então tinha esse contexto, sim, né, dele já talvez se separando, né, saindo de casa, o né? seu Inclusive, advogado me fala que a sua mãe, a Jussara, foi atrás do Denilson, seu pai, lá no apartamento para fazer ele ir para casa. Não, isso. teve uma coisa dela. Aham. Mas você não sabia disso ainda. Como foi aquele 31 de maio? O que vocês estavam esperando? Quais eram os planos próximos? O que ia acontecer? Aham. Vocês iam viajar? Como que tá? Porque era Corpus Christi, para quem não sabe. Não é isso? Isso. E em contexto de que greve dos caminhoneiros, né? Acho que já É estava no auge verdade, teve ali. aquela greve.
Então, eu lembro muito, Beto, daquele dia, porque foi muito marcante para mim. Não o dia em si, mas a noite. O dia, eu não consigo lembrar, assim, ó, eu fiz tal coisa de manhã, tal coisa de Não, tarde. normal. É, você, em questão de crise de combustível, talvez eu nem saísse de casa no dia, né? Nem saí de casa, eu acho. Mas à noite eu tava de novo, né? O esporte no jogo aí. Porque eu lembro que foi um jogo do esporte, isso, Esporte Atlético Mineiro. Eu lembro até com detalhes isso aí, por conta desse jogo, por conta do último momento com meu pai. Então, eu lembro que ele chegou de noite, na hora do jogo, e não era normal ele chegar de noite. Então, todo um contexto, assim, dos últimos meses, dela fazendo chantagem, né, mais com o Danilo, mas também fazia comigo, no sentido de, ó, seu pai não tá fazendo isso, não tá pagando isso, drama, né? Então, tinha esse contexto já, esses ruídos. E aí, quando ele chega em casa, ele praticamente não fala com ninguém. Eu focado no jogo, né? E assim, mais um dia normal, né? Vamos dar o contexto. Mais um dia normal para mim. Só que ele não, eu focado no jogo, eles nem falam com meu pai, assim. Danilo e a Jussara, eles nem, sabe? Então, assim, tinha ruído gigante entre eles. E aí, assim que o jogo termina, eu vou para o meu quarto, dia 31, dia 30 isso, tá? E aí meu pai assovia. Ele faz e me chama, né? Aí mais um momento assim bem difícil para mim nesse sentido. Mas ele me chama no quarto dele. Isso já ia dormir, né? Já ia dormir, enfim, ia descansar. E aí eu deito com ele, né? A gente tem um momento juntos, né? É como eu disse, parece que Deus pelo menos fez isso para mim assim nesse sentido de, ó, Daniel, como aqui esse momento. Porque, Beto, foi um momento muito forte, como se fosse uma despedida mesmo. Foi um momento muito forte, assim. Eu até fiz uma publicação um tempo depois no Instagram, relatando isso, que eu precisava expor isso, sabe? Tão forte que foi. Então, era ele com esse carinho, né, em relação à bochecha, a gente tendo essa relação de pai, como a gente era criança, assim, uma coisa bem de criança mesmo. A gente abraçado um tempo, conversando. E aí foi quando ele disse que, Daniel, você não quer ir no apartamento, né? Esse convite, só que eu não entendi como algo permanente, né? Então ele fez esse convite e eu falei, pai, vou trabalhar e tal, os dias que eu tiver mais tranquilo, com certeza eu vou. Então foi nesse contexto. Junto a isso, uma coisa muito importante, assim, né, em relação ao que aconteceu, é que ele tinha uma viagem programada, acho que para os Estados Unidos, e ele me fala, Daniel, eu não vou mais, eu tinha uma viagem marcada, não vou mais. Mas era uma viagem familiar, de trabalho? Não, eu acho que ele ia com a Jussara. Isso aí eu não lembro assim exatamente como foi. Mas eu sei que ele ia viajar. Meu pai ia viajar, isso já estava já acertado. E a me avisa um dia antes, ele não vai viajar. Isso é importante porque depois eu descubro que eles tiveram uma briga, meu pai teve que cancelar por conta disso, teve briga. E um dia seguinte, né, ou seja, ela junto com o Danilo já tinha feito o que tinha feito. E aí eu perguntava, cadê meu pai? E aí foi quando ela disse, não, viajou. Aí eu, gente, aí ele disse ontem para mim que não ia viajar mais, viajou. Então, meu pai era muito assim, nessa questão de, como eu disse, né, mais na dele, assim, mas não era algo anormal ele ter mudado de ideia. Por mais que fosse, tipo, oxente, mas estranho, mas, poxa, minha mãe tá dizendo o que aconteceu, então quem sou eu para ficar? Então, só para Tem entender, você certeza? foi lá, ficou Talvez. com seu pai um pouco no quarto, deu beijo na bochecha dele, que ele encheu de ar. Isso, Ele fala para você, não vou mais viajar, e você vai dormir. exatamente. Isso eram que horas, mais ou menos? O jogo, veja, o jogo terminou às 11h30. Isso até isso do jogo eu lembro. Então, provavelmente isso foi 11h30, meia-noite. Logo depois do jogo, Aí que dormiu. terminou. Você tem sono Dormi. pesado ou sono leve? Tenho. Pesado. Inclusive, Beto, mais uma vez, você vai dizer para ir para terapia, porque isso é uma coisa que eu me culpo. Para você ter ideia, tem uma vizinha aqui onde eu moro, que faz barulho, enfim, para não falar também não falar besteira. Faz muito barulho. E a minha namorada, ela no outro dia, assim, quando a gente dorme, a gente acorda, a Daniela, você não ouviu, não, o maior grito do mundo. E sempre que ela faz essas menções a meu sono, eu lembro do que aconteceu. Eu não falo isso para ela, né? Talvez ela vai ver agora no vídeo, Você lembra do quando quê? sair. Eu lembro que, assim, eu lembro que esse contexto é tipo, o meu sono é muito pesado. Então, eu sou difícil de ouvir uma coisa, de acordar durante a noite. Então, na época, e até hoje eu fico, caramba,
Por que eu não acordei? Por que eu não ouvi nada? Por que que eu estava lá e não impedi? De novo isso, de culpa. Eu tenho isso. E, por caramba, eu devia ter visto isso, eu devia estar lá, eu devia ter impedido isso, eu devia fazer alguma coisa. E eu lembro que eu terminei essa negociação, fui tomar água, foi assim, ou fui no banheiro, e aí fui dar uma olhada no celular, né? Aquela coisa, você vai no banheiro, vou olhar aqui, notificações. E aí tem uma mensagem de um amigo meu, dizendo assim, Daniel, força, estou aqui contigo. Estou Você contigo, uma ficou coisa assim. sabendo assim? Calma, eu nem soube assim. Eu fiz, como assim estou contigo? Força de Como quê? assim estou contigo? Né? De quê? Deu 1 minuto, talvez, dessa mensagem. Receba um telefonema de um amigo meu. Melhor amigo, assim, de infância, né? Batendo o telefone. Aí ele chorando. Ele chorando. Daniel, o que foi? Que foi? Eu, né? Sem entender nada. Que foi? Ele, acharam teu pai.